A Primeira Guerra Mundial é quase sempre pensada como uma guerra contra a Alemanha e, em menor grau, a Áustria-Hungria. É fácil esquecer que havia um terceiro império que participou do lado deles, o Império Otomano. Isso porque, naquele momento, o Império Otomano estava em seus últimos dias e não pôde contribuir muito para o esforço de guerra. De fato, o desempenho militar deles em batalha foi péssimo. O exército otomano estava desatualizado, mal equipado e mal liderado. Em uma batalha, dezenas de milhares de tropas otomanas morreram congeladas por não terem recebido as roupas de inverno necessárias. A guerra acabaria sendo um desastre para os otomanos. Eles perderam muito território e, após a guerra, seu império foi desmontado pelos vencedores. Então, por que o exército otomano foi tão ineficaz na Primeira Guerra Mundial? Por que o outrora poderoso império não conseguiu aproveitar sua posição estratégica entre os Balcãs e o Oriente Médio para ajudar seus aliados a vencer a guerra? Neste vídeo, responderei a todas essas perguntas. Mas primeiro, vamos ter uma visão geral de como aconteceu a história do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial. Em junho de 1914, a Europa estava em paz e a guerra não parecia iminente. De fato, o continente estava no auge de seu poder. O século passado havia sido relativamente pacífico, permitindo níveis de prosperidade e progresso tecnológico nunca antes vistos na história humana. Havia tensões entre as nações, mas estavam sob controle. No dia 28 de junho, o herdeiro do Império Austro-Húngaro foi assassinado por um nacionalista sérvio. Esse ato de terrorismo acabaria desencadeando uma escalada surpreendente para o que se tornaria a maior guerra que o mundo já viu. Alemanha e Áustria-Hungria lutariam contra as forças combinadas de Grã-Bretanha, França e Rússia. Os otomanos, na verdade, não entraram na guerra até algum tempo depois de ela ter começado. As potências europeias já estavam em guerra até 4 de agosto, mas os otomanos só entraram no conflito em 31 de outubro, quase 3 meses depois. No início, não estava claro de que lado eles ficariam. Até 1914, o Império Otomano tinha boas relações com a Grã-Bretanha e a França. Eles até encomendaram e pagaram integralmente por 2 grandes navios de guerra da Grã-Bretanha. Ironicamente, foi esse acordo um dos motivos pelos quais os otomanos se aliaram contra a Grã-Bretanha. Quando a guerra estourou em agosto, os britânicos já desconfiavam dos otomanos. Isso porque, no ano anterior, o governo otomano havia pedido à Alemanha que enviasse conselheiros militares para ajudá-los a reorganizar seu exército. Temendo uma possível aliança dos otomanos com os alemães, os britânicos recusaram-se a entregar os navios encomendados pelos otomanos e não forneceram reembolso. Essa apreensão foi um enorme golpe para o prestígio e as finanças do governo otomano. Também prejudicou seriamente as relações com a Grã-Bretanha. Dias depois, os otomanos abrigaram 2 navios alemães que fugiam das águas britânicas em território otomano. O governo otomano não desejava se envolver na guerra. Inicialmente, eles tentaram minimizar a situação, dizendo que era um arranjo temporário em vez de uma aliança formal com a Alemanha. Simultaneamente, tentaram negociar com os aliados e as potências centrais para manter a neutralidade. As negociações falharam e eles entraram na guerra ao lado da Alemanha e da Áustria. Para compreender a situação dos otomanos, é necessário analisar a geografia do império e as frentes que precisavam defender. A primeira frente era os Balcãs, onde a prioridade era proteger Istambul, a capital do império. A segunda era as montanhas do Cáucaso, onde o Império Otomano compartilhava uma grande fronteira com a Rússia. Essa frente se tornou uma das mais ativas da guerra, com grandes porções de território trocando de mãos regularmente. O maior desafio seria defender seu território no Oriente Médio. Lá, eles teriam que se defender contra as forças britânicas invadindo de várias direções, incluindo Egito e os atuais Iraque e Iêmen. No total, os otomanos tiveram que defender 12 mil quilômetros de fronteiras e costas que abrangem o Mar Negro, o Golfo Pérsico, o Mar Vermelho e o Mediterrâneo.
Foi um desafio imenso, e ainda mais para um império tão fraco que era conhecido como o Homem Doente da Europa. Assim que a luta começou, não correu bem. Os britânicos e franceses impuseram um bloqueio naval ao longo da costa otomana e começaram a bombardear portos estratégicos no Mar Negro e no Mediterrâneo. Os britânicos então atacaram o Golfo Pérsico e rapidamente capturaram o porto de Basra. Isso lhes garantiu um importante posto avançado no Iraque, região que seria crucial durante toda a guerra. Ao mesmo tempo, os otomanos enfrentaram uma invasão da Rússia no Cáucaso. Inicialmente, eles conseguiram manter sua posição contra o avanço russo. Porém, a tentativa de contra-ataque deles se transformou em um desastre. Na Batalha de Saraicamis, um exército otomano de aproximadamente 100 mil homens tentou cercar as forças russas invasoras. Foi totalmente ambicioso demais, muito além do alcance do exército otomano. No final, toda a força foi dizimada, com mais de 80% dos homens mortos, feridos ou capturados. Enquanto isso, os otomanos realmente partiram para a ofensiva na Palestina e no Egito. Eles tentaram tomar o vitalmente estratégico Canal de Suez dos britânicos, mas a campanha foi mal planejada e terminou em completo fracasso. 2 meses após entrar na guerra, os otomanos perdiam em todas as frentes. Grã-Bretanha, França e Rússia interpretaram isso como um sinal de colapso iminente do império e decidiram atacar Istambul, seu coração. Vulnerável pelo bloqueio e com fortificações desatualizadas, Istambul parecia um alvo alcançável. Isso levou à campanha de Galípoli, uma das batalhas mais infames da guerra. A campanha de Galípoli iniciou-se no começo de 1915, quando os aliados atacaram o Estreito de Dardanelos, visando alcançar Istambul. No entanto, as minas e a artilharia otomanas causaram grandes perdas, forçando os aliados a abandonar seus navios e mudar para uma invasão terrestre. Em 25 de abril, as tropas aliadas desembarcaram na península de Galípoli, almejando uma vitória veloz. Porém, encontraram uma feroz resistência otomana, transformando a campanha em uma exaustiva guerra de trincheiras. A luta se tornou um impasse sangrento com imensas perdas de ambos os lados. Eventualmente, após cerca de 8 meses, os aliados decidiram se retirar. Para os otomanos, Galípoli foi uma grande vitória e um enorme impulso para o moral. No entanto, o triunfo teve um custo, pois o exército estava extremamente sobrecarregado por lutar em tantas frentes. Em 1915, quase 100% do exército otomano estava em combate ativo. Ele perdeu cerca de 500 mil de homens, tornando praticamente impossível para os otomanos lançarem qualquer ofensiva a partir daquele ponto. Em 1916, a maré havia completamente virado contra eles e sofreram derrota após derrota. A primeira frente a desmoronar foi contra os russos no Cáucaso. Em 15 de fevereiro, os russos capturaram a fortaleza-chave de Erzurum, que havia sido crucial para os otomanos manterem sua posição na região. Com a perda de Erzurum, nada podia deter o avanço russo e várias outras grandes cidades caíram em rápida sucessão. As tropas russas encontravam-se no centro do território otomano. Essas derrotas levaram o governo otomano a cometer uma das piores atrocidades feitas por qualquer país em toda a guerra, o genocídio armênio. Falarei mais sobre esse evento horrível mais tarde, mas basicamente Istambul acusou os armênios de apoiar os russos e os matou em massa. Ao mesmo tempo, os otomanos enfrentavam sérios problemas no Oriente Médio. Eles enfrentaram desafios de inimigos externos e rebeliões internas. A maior rebelião foi a Revolta Árabe, motivada pela insatisfação de muitos árabes com o domínio otomano e o desejo de independência. Em junho de 1916, Sharif Hussein de Meca, um importante líder árabe, se opôs abertamente aos otomanos e pediu independência. Os britânicos viram na revolta uma chance de enfraquecer os otomanos. Eles prometeram apoiar os árabes e insinuaram conceder-lhes independência se eles os apoiassem na guerra. Uma figura-chave nisso foi T.E. Lawrence, também conhecido como Lawrence da Arábia. Ele trabalhou para unir diferentes grupos árabes e organizou a guerra de guerrilha contra os otomanos. Para os otomanos, já em dificuldades, a entrada dos árabes na guerra foi o golpe final.
A guerra continuou desfavorável para eles. Em agosto de 1916, mais uma tentativa de tomar o canal de Suez no Egito fracassou. O controle britânico do canal não seria desafiado novamente durante a guerra. No começo de 1917, uma série de pequenas, mas decisivas batalhas empurrou os otomanos de volta da península do Sinai, com as forças britânicas chegando a Gaza em março de 1917. Os otomanos defenderam Gaza por vários meses após uma luta árdua. Eventualmente, em novembro, os britânicos bombardearam intensamente a antiga cidade e a capturaram. Essa vitória abriu caminho para a captura de Jerusalém, que caiu poucas semanas depois. Os otomanos foram expulsos dos últimos locais sagrados que controlavam por quase 4 séculos. Porém, 1917 trouxe boas notícias para os otomanos. Em março, o czar russo foi forçado a abdicar no início da Revolução Russa. Nos meses seguintes, o caos na Rússia a levou a abandonar a frente do Cáucaso. Os otomanos recuperaram rapidamente boa parte do território perdido. No entanto, esses ganhos tiveram pouco impacto no curso geral da guerra. No sul, as forças britânicas continuavam avançando e no outono de 1918 penetravam profundamente na Síria. Eles logo estariam ameaçando o próprio coração da Turquia. Para fazer esse avanço, os britânicos contaram com vários veículos para manter sua mobilidade logística e tática. Esses veículos possuíam metralhadoras que proporcionavam poder de fogo essencial em terrenos adversos. No final de 1918, as potências centrais estavam desmoronando e estava claro que a guerra estava perdida. Em 29 de setembro de 1918, a Bulgária se rendeu, o que cortou as linhas de suprimento do Império Otomano com a Alemanha e deixou Istambul quase indefesa. Eventualmente, em 30 de outubro, os otomanos foram obrigados a se render. A derrota significaria o fim para o Império, que foi dividido pelos vencedores. Até mesmo a Turquia moderna, o coração do Império, foi ocupada. O antes poderoso Império foi reduzido a apenas um estado restante no norte. Então, foi isso que aconteceu, a derrota total e a destruição do Império Otomano. Portanto, é correto afirmar que eles eram inúteis? Eles realmente se saíram tão mal assim? Para ser justo, os otomanos se saíram melhor do que o esperado quando a guerra começou. Muitas das grandes potências, aliadas e inimigas, esperavam seu colapso quase imediato. Na realidade, o Império Otomano realmente alcançou algumas vitórias respeitáveis. Não foi um total fracasso. Sua maior vitória foi, claro, durante a campanha de Galípoli, quando conseguiram humilhar gravemente os britânicos. Outro sucesso foi no primeiro cerco de Kut, onde conseguiram capturar dezenas de milhares de soldados britânicos. Dito isto, é importante lembrar que eles estavam lutando contra inimigos que estavam principalmente focados em outros teatros da guerra. Os britânicos concentravam seus recursos na guerra na França, enquanto os russos focavam na luta contra a Alemanha e a Áustria-Hungria. Se esses dois tivessem priorizado a frente otomana tanto quanto os otomanos, o império provavelmente teria caído em semanas. Então, por que os otomanos eram tão mais fracos que as outras potências na Primeira Guerra Mundial? Bem, a primeira coisa a mencionar é que o império como um todo estava muito menos avançado do que algumas das outras nações europeias da época. Ele estava efetivamente preso no 1800, tendo ficado muito atrás de outras nações em termos de industrialização e adoção de novas tecnologias. Isso é evidenciado pelo fato de que o Império ainda enfrentava problemas que outros países da Europa Ocidental já haviam superado em grande medida. Um bom exemplo é uma enorme praga de gafanhotos que aconteceu em 1915. Enxames de gafanhotos devastaram áreas ao redor da Palestina, Líbano e Síria de quase toda a vegetação. As colheitas foram devastadas, com perdas de até 90% em algumas regiões. Isso afetou gravemente o já escasso suprimento de alimentos e levou a uma fome generalizada. Em dezembro de 1915, os mercados estavam vazios e as pessoas não tinham nada para comer. Um diarista local escreveu: "Eu nunca vi dias mais escuros em toda a minha vida." As autoridades eram totalmente incapazes de lidar com o problema. Em Jerusalém,
A solução deles era forçar os residentes a coletar 20 quilogramas de ovos de gafanhoto por semana ou enfrentar multas. Isso não funcionou e, em 1916, havia uma fome em grande escala que matou até 500.000 de pessoas. Outro bom exemplo do império preso no passado é o quão lento ele foi para se industrializar. Isso fica claro se olharmos para essas duas tabelas. A primeira mostra a produção de carvão de cada país, enquanto a segunda é o comprimento da ferrovia que cada país havia construído. Como você pode ver, em ambos os casos, os otomanos estavam muito atrás das outras nações. Ele havia construído apenas cerca de 10% da ferrovia que a França ou a Alemanha, mesmo sendo 5 vezes maior em termos de território. Isso afetou gravemente o esforço de guerra, especialmente a logística. A falta de ferrovias e uma rede de estradas que era principalmente trilhas de terra significava que a movimentação de tropas e suprimentos era agonizantemente lenta. De Istambul, levava mais de um mês para chegar à Síria e quase 2 meses para chegar ao Iraque. Na frente do Cáucaso, uma das fortalezas-chave era Erzurum, mas a rede ferroviária não chegava até lá, então as tropas tinham uma marcha de 35 dias para chegar lá a partir do final da linha. Isso também implicava que a mobilização no início da guerra era extremamente lenta, frequentemente demorando 3 ou 4 vezes mais que o esperado. A falta de industrialização também afetou gravemente a economia otomana. A produção per capita no Império Otomano era muito inferior à de potências industriais como Grã-Bretanha e Alemanha. Como resultado, ele poderia enviar um número muito menor de soldados para lutar. Durante a guerra, os otomanos enviaram menos de 3 milhões de homens para a frente, cerca de 12% de sua população. Em comparação, a Alemanha enviou cerca de 25% de sua população. Outro problema com a falta de produção industrial é que o exército otomano carecia do equipamento necessário. Os canhões de campo e a artilharia estavam desatualizados e havia pouquíssimas metralhadoras. Cada regimento deveria ter 4 metralhadoras, mas na realidade estava muito longe até mesmo desse padrão básico. Havia também uma escassez incapacitante de munição, suprimentos médicos e até animais de transporte. Os alemães, de fato, relataram em seus escritos a gravidade da situação. Em junho de 1915, o chefe da missão alemã relatou que finalmente tinha tropas suficientes em mãos, mas estava tendo dificuldades com a disponibilidade de artilharia e munição, especialmente para seus obuses de campo. A situação não melhorou conforme a guerra avançava. Em 1917, um comandante otomano escreveu: "O exército não tem artilharia funcionando, não tem metralhadoras funcionando, não tem aeronaves, não tem escritórios de comando, não tem linhas defensivas, não tem reservas, não tem telefone. As tropas estão lutando em total isolamento umas das outras, e o moral delas desabou. De fato, o exército não tem nenhuma das coisas que precisaria para vencer." Então, a natureza primitiva e retrógrada do Império Otomano era um grande problema, mas estava longe de ser o único. Outro grande problema era a divisão interna do Império. Havia muita desunião, e alguns grupos dentro dele, na verdade, tinham muito pouca lealdade. Isso se devia parcialmente ao Império ser muito multiétnico. Vários grupos étnicos não apreciavam viver sob o domínio otomano. Os turcos eram a principal etnia do Império, mas representavam apenas cerca de metade da população. A outra metade era composta por todos os tipos de grupos, incluindo cristãos, judeus, árabes, curdos, armênios e gregos. Esses grupos eram muito desconfiados pelas autoridades otomanas. De fato, cristãos e judeus eram tão desconfiados que podiam optar por não se alistar no serviço militar, pagando uma taxa em vez disso. Seria fácil pensar que os árabes e curdos, sendo muçulmanos, seriam mais leais ao império, mas não era o caso. Provavelmente, o melhor exemplo de um grupo desleal ao império foi a Revolta Árabe. Desde o início da guerra, estava claro que os árabes não seriam leais aos otomanos. Quando os britânicos invadiram o Iraque, demonstraram pouco interesse em ajudar a conter o avanço. Então, em maio de 1915, menos de um ano após o início da guerra, a primeira cidade se rebelou. Os otomanos usaram medidas duras para tentar retomar o controle da área,
mas isso apenas alienou ainda mais a população. Na verdade, alguns chegaram a ver os britânicos invasores como preferíveis aos otomanos e os saudaram como libertadores. Em 1916, os otomanos já não tinham controle significativo sobre o Iraque. No entanto, essa revolta no Iraque foi apenas o começo. Em 1916, uma revolta semelhante irrompeu na Península Arábica. Foi organizada por líderes regionais das cidades sagradas de Meca e Medina e apoiada pelos britânicos. A revolta começou em junho de 1916 em Meca, mas suas raízes podem ser rastreadas muito mais atrás no tempo. Há muito, árabes estavam descontentes com o domínio otomano e já mantinham contato com britânicos e franceses antes da guerra. A revolta surgiu do fracasso da ofensiva otomana no Egito em fevereiro de 1915. A ofensiva falhou em parte porque as tribos árabes locais não a apoiaram apesar do compromisso. A resposta das autoridades otomanas foi prender em massa os ativistas nacionalistas árabes. As medidas foram brutais, com enforcamentos públicos e o exílio de cerca de 50 mil árabes. Isso apenas alienou ainda mais a população árabe e alimentou a rebelião. Com o apoio britânico, a revolta se espalhou pela Península Arábica Ocidental, visando estabelecer um Estado árabe independente. Com o apoio britânico, os árabes obtiveram vitórias decisivas e expulsaram completamente os otomanos da região. Claro, o exemplo mais sombrio da incapacidade dos otomanos de lidar com seu império multiétnico foi o genocídio armênio. Quando a guerra começou, os armênios se encontraram em uma posição extremamente precária, pois viviam tanto na Rússia quanto no Império Otomano, com fronteiras frequentemente vagas entre as regiões. Quando os russos invadiram em 1914, os otomanos foram incapazes de resistir ao avanço. Eles sofreram uma derrota total, com mais de 60 mil baixas. O exército otomano destruiu dezenas de aldeias armênias enquanto recuavam e massacraram seus habitantes. O ministro da guerra culpou publicamente sua derrota aos armênios, que ele alegou terem se aliado ativamente aos russos. Isso passou a ser acreditado pela liderança otomana, e eles decidiram que os armênios tinham que ser eliminados para salvar o império. Nos próximos 3 anos, cerca de 1,5 milhão de armênios foram sistematicamente mortos pelos otomanos. Frequentemente, eles eram enviados para marchas da morte, forçados a caminhar longas distâncias no deserto sírio até morrerem de exposição. Era não só bárbaro, mas também completamente contraproducente para o esforço de guerra otomano. Isso levou ao afastamento de uma grande população que poderia ter sido recrutada para ajudar na defesa otomana. No início da guerra, havia um número considerável de soldados armênios nas fileiras otomanas. Com o tempo, a suspeita sobre esses homens cresceu até se tornar uma frenesi e eles foram baleados por outros soldados otomanos. Os armênios foram o grupo mais visado pelos otomanos, mas não foram os únicos. Atrocidades semelhantes aconteceram em menor escala, com outras populações suspeitas de cooperar com os russos. Os exércitos otomanos massacraram cerca de 350 mil gregos e 250 mil assírios. Mais uma vez, isso prejudicou completamente o esforço de guerra. Essas populações tornaram-se ainda mais hostis ao domínio otomano e ainda mais simpáticas aos seus inimigos. Assim, o Império Otomano foi prejudicado por estar preso no passado e por ser muito dividido internamente. Esses 2 problemas foram agravados por um terceiro grande problema que enfrentou: a boa e velha incompetência militar. Um bom exemplo disso foi a campanha do Cáucaso de dezembro de 1914. A campanha começou no meio do inverno nas montanhas do Cáucaso e por isso não estava extremamente frio. As temperaturas chegaram a menos 50 graus e havia até 4 metros de neve. Um terreno tão difícil exigia um excelente planejamento e preparação, e a liderança otomana falhou em ambos. Os soldados otomanos receberam uniformes leves, sem casacos adequados para o frio, e calçados de má qualidade. Para a comida, eles tinham apenas uma ração: pão. A campanha foi tão mal quanto você pode imaginar. Nevascas tornaram muitos caminhos de montanha intransitáveis, retardando o avanço.
A visibilidade era tão ruim que muitos homens se separaram de suas unidades. No final, o exército otomano foi quase totalmente aniquilado, com mais de 80.000 baixas. Durante esse desastre, os otomanos embarcavam em outra ofensiva suicida para tentar tomar o canal de Suez dos britânicos. Essa campanha estava condenada ao fracasso desde o início por muitos motivos. Ela teria que passar pelo deserto do Sinai, que não tinha estradas adequadas, poucas fontes de água e quase nenhuma vegetação. A logística de fornecer comida, água e munição para um exército atravessando um terreno tão inóspito sempre seria difícil. Mesmo que chegassem ao canal de Suez, enfrentariam um corpo d'água com centenas de metros de largura, 12 metros de profundidade, protegido por navios de guerra britânicos. Outro problema era a falta de homens dos otomanos para um objetivo tão ambicioso. Eles poderiam mobilizar cerca de 50.000 tropas, mas muitos seriam necessários para guarnecer guarnições ao longo do caminho, não sendo capazes de lutar contra os britânicos. Para combatê-los, os britânicos tinham 150.000 tropas de várias partes do seu império. Como esperado, a ofensiva otomana fracassou completamente, forçando-os a se retirar. Acredito que essas são provavelmente as maiores razões pelas quais os otomanos se saíram tão mal na guerra. Vale mencionar que quando a Primeira Guerra Mundial estourou, o Império Otomano já estava exausto por ter lutado recentemente em 3 grandes guerras. Em 1911, lutou uma guerra com a Itália pelo controle da Líbia. A guerra se tornou um conflito guerrilheiro exaustivo e custou aos otomanos cerca de 20.000 homens. Por fim, os otomanos foram derrotados e obrigados a ceder o controle da Líbia. Então, em 1912 e 1913, os otomanos participaram das guerras dos Balcãs. Foram um desastre e custaram a vida de cerca de 1 milhão de civis otomanos e deixaram 500.000 deslocados. No total, essas guerras custaram ao Império Otomano cerca de 1/3 de seu território e 1/5 de sua população. Elas também exauriram gravemente o exército otomano e levaram o império à falência total. A Primeira Guerra Mundial começou só 1 ano depois e, como se vê, o Império Otomano não tinha condições de participar. Isso levanta a questão se era tão óbvio que se envolver na guerra seria um desastre para eles, por que eles se envolveram? Por que eles não se abstiveram e focaram em tentar sustentar seu império em declínio? Na verdade, eles se envolveram majoritariamente por acidente. Foi até um pouco de farsa. Como mencionei antes da guerra, o Império Otomano tinha boas relações com a Grã-Bretanha, a França e também com a Alemanha. No entanto, simultaneamente, tinha péssimas relações com seus respectivos aliados. Por muito tempo, a Rússia, aliada da Grã-Bretanha e França, era inimiga da Áustria-Hungria, aliada da Alemanha. Ambos foram rivais por séculos e tinham reivindicações conflitantes sobre territórios. Nos anos anteriores à guerra, o Império Otomano era governado pelo Grande Vizir e pelos ministros da Guerra e da Marinha. A entrada caótica dos otomanos na guerra se deu em grande parte porque esses 3 homens estavam divididos sobre de que lado queriam estar. O Grande Vizir e o ministro da Guerra queriam se aliar à Alemanha. O ministro da Marinha queria se aliar à Grã-Bretanha e à França, esperando que eles pudessem conter a agressão da Rússia. No dia 18 de julho de 1914, poucos dias antes do início da guerra, o ministro da Marinha foi a Paris discutir a possibilidade de aliança. As negociações falharam e os franceses deixaram claro que não protegeriam os otomanos da Rússia. 2 semanas depois, as relações pioraram quando a Grã-Bretanha recusou-se a entregar os 2 navios que os otomanos já tinham pago. Durante setembro e outubro, o Grande Vizir e o ministro da Marinha se esforçaram para manter o país fora da guerra. Enquanto isso, o ministro da Guerra pressionava para entrar na guerra ao lado dos alemães. Ele finalmente realizou seu desejo e eles entraram na guerra no fim de outubro. Considerando a posição desfavorável dos otomanos antes da guerra, é natural questionar o motivo dos alemães os desejarem como aliados. O embaixador alemão acreditava que os otomanos seriam mais um passivo do que um ativo. No dia 18 de julho, ele escreveu: "A Turquia é hoje, sem dúvida, ainda inútil como aliada. Ela seria apenas um fardo para seus associados, incapaz de lhes oferecer qualquer vantagem." Isso se mostrou essencialmente verdadeiro.
Ter os otomanos ao seu lado acabou sendo extremamente caro para os alemães. Em troca de se envolverem na guerra, o governo otomano exigiu 5 milhões de libras em ouro. Ao longo da guerra, a Alemanha forneceu cerca de 29 milhões de libras em armas e munições. Os alemães também ajudaram na construção de fortificações nos Dardanelos, cruciais na defesa contra a invasão britânica. Dado tudo isso, você pode se surpreender ao saber que os alemães realmente queriam muito os otomanos como aliados. Isso porque eles pensavam que seriam um trunfo como líderes do mundo islâmico. Eles esperavam que um chamado para a jihad provocasse agitação entre os muçulmanos sob controle da Grã-Bretanha, França e Rússia. A Grã-Bretanha governava milhões de muçulmanos na Índia. A Rússia tinha comunidades muçulmanas significativas na Ásia Central, e a França governava uma grande população muçulmana no norte da África. Os alemães acreditavam que um chamado para a jihad incitaria revoltas nessas áreas. De fato, essa ideia tinha certo mérito. Em 1916, houve uma revolta muçulmana contra os russos na Ásia Central. Isso forçou os russos a desviar recursos militares da frente oriental contra a Alemanha e a Áustria-Hungria. A revolta não foi principalmente devido ao chamado otomano para a jihad, mas sim sobre como os russos tratavam as populações locais. As pessoas estavam irritadas com as apreensões de terras, exploração econômica e opressão cultural. O estopim da revolta foi um decreto de recrutamento em 1916 que enviaria homens da Ásia Central para lutar na Europa. No final, mesmo o pequeno benefício que os alemães esperavam por ter os otomanos ao seu lado não se concretizou de fato. Existem diversas razões para o mau desempenho dos otomanos na Primeira Guerra Mundial. Seu império estava em declínio. Realmente merecia o apelido "o homem doente da Europa". No início da guerra, todos acharam que eles não tinham condições de lutar. E infelizmente para eles isso se mostrou correto.